Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Paulo, começando aqui mais um vídeo para o canal Rei da Glória. E pessoal, vou fazer esse vídeo aqui baseado em um depoimento do Dr. Rodrigo Silva. Para quem não sabe, o Dr. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo e ele também é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estarei mostrando aqui alguns vídeos a respeito desse tema. Sobre esse vídeo, pessoal, em específico, eu vou pegar aqui um react do terraplanista Super Xandão reagindo a esse depoimento do Dr. Rodrigo Silva, onde ele disse que os terraplanistas que usam a Bíblia para provar a teoria da Terra plana está fazendo um desserviço para a Bíblia, ou seja, para o Evangelho. Então vamos lá. Você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim, você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Assim, eu não quero também arvorar, porque se a coisa... Só uma pausa aqui, pessoal. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Tem sim religiosos, terraplanistas, que defendem a questão da Terra plana. Mas se atentem no que ele disse. Mas não são acadêmicos. Ou seja, ele desfaz as pessoas que não têm diploma acadêmico e que estudam a palavra de Deus e que por suas próprias pesquisas e meditações na palavra de Deus, até pesquisas científicas, chegam à conclusão que a NASA é uma mentira e que a ciência é uma mentira. Mas que, segundo a palavra dele, por a pessoa não ter nenhum diploma acadêmico, a pessoa deve ser colocada como descrédito, né? A palavra dessa pessoa não deve ser levada a sério, ainda mais no que diz respeito à palavra de Deus. E esse, pessoal, é até um argumento recorrente, não só do Dr. Rodrigo Silva, mas de vários teólogos que estão aí na mídia, que eles usam este mesmo argumento, que só porque a pessoa não tem um diploma acadêmico a respeito da teologia da palavra de Deus, a pessoa não deve ser levada a sério, ainda mais quando o assunto é terra plana. Ou seja, a pessoa que não tem diploma, ela não tem capacidade de ter inteligência, capacidade de argumentação sobre estes assuntos. Somente pessoas que têm um diploma, e sabemos que isso daí faz parte, né? Um argumento para desqualificar qualquer pessoa que vá contra os argumentos deles. Porque eles não são capazes de refutar a Terra plana biblicamente, aí eles querem fazer o quê? Menosprezar as pessoas, diminuir as pessoas, só porque a pessoa não tem um diploma de teologia. Isso é até um preconceito, né, com as pessoas. Mas enfim, vamos continuar o react. Interessante para dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, ninguém precisa dizer que é doutor em alguma coisa para estar com a verdade, cara. É isso aí. Existem, viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto, você tem que olhar o contexto, inclusive existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original, você tem que verificar se houve variação textual ali ou não, você tem que ver o contexto, você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas por aí. Tá correto, né? Sim, com certeza. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Claro que se a gente for se tratando da Bíblia, alguém que vai ler sempre tem que buscar o mais próximo do original possível, justamente para isso, né? Para não ter uma deturpação do contexto.
consequentemente prejudicar no seu entendimento. Por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Então, porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela tá escrita ali, não é interpretação. Ararado Superchat R$2. Ararado Superchat Mundial. Valeu, Ararado, tamo junto, irmão. No caso é Gênesis, né? Isso não é, mas isso não faz o menor sentido, porque a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você tá entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer Semana perguntas. que vem vou começar a estudar evolução humana na escola. Vou contar quantas afirmações baseadas em nada que vão fazer. Só vai contando, Kinai Luan. Você vai ver que o negócio é doido, cara. Bom, aqui uma questão interessante, né? Já botaram à prova se Gênesis é verdadeiro ou não? Eu acho que já. Tem pessoas fazendo isso, né? Teste de curvatura, por exemplo. Então quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com o que eles estão falando. Ah, tá, mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico. Isso que eu ia falar, as traduções. As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista, é engraçado. Não é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Eu, quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você tem palavras soltas assim, sabe? É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Sheik. O significado da palavra firmamento do domo é ráquia. Todo mundo já sabe disso. Que vem do hebraico, significa uma estrutura sólida. Inspira originalzão, você não entende Não nada entende do inglês, nada. porque é outro inglês. O que vão fazer? Vão mudar até o significado da própria palavra? Da Ararado raiz? Superchat. Só dando um pause aqui, pessoal. Pessoal, não sei se vocês já repararam uma coisa, eu já reparei muito. Esses homens metidos a sabichão, né? Esses teólogos aí, sempre que eles vão para debate e eles querem desfazer de argumentos, né, de textos que provam que a Terra é plana, que não é um globo, ou qualquer outra coisa que vai contra a doutrina deles, eles sempre vão usar argumentos, exemplos que não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido, como, por exemplo, Terra plana. Não tem nada a ver esses exemplos que ele está dando aqui de filme, que você vê um filme brasileiro que está dizendo isso, aquilo, outro. Você vê que o Super Xandão ignora tudo que ele fala e vai logo na questão da raiz, da palavra hebraica, que era o que ele deveria ter feito. Não tem nada a ver esse filme aí que ele citou com o tema Terra plana. É isso que eu estou querendo passar. E todos eles fazem isso. Por que eles fazem isso, pessoal? É estratégia. É para fazer você sair do foco do tema e eles saírem como sabichões na história. Entendeu? É como diz aquela música do Chorão do Charlie Brown, né? Fala, fala, fala por não ter nada a dizer. São o que eles fazem. Eles, quando vão contra-argumentar, eles falam, e se você se atentar, eles não estão falando nada com nada. Só está enchendo linguiça para querer ou desmerecer ou querer fazer com que você se desvie do assunto que está sendo colocado em pauta aqui, né? Ou seja, eles estão querendo manipular o debate com essas argumentações sem lógica. Mas vamos continuar. Da raiz da palavra? Valeu, Ararado. Eu tô falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Então eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Subaruzinho Superchat Vários Mundial. deles. Valeu, Subaruzinho. Tamo junto, irmão. Isso. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão Olha só dos que legal. céus. Hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Não, é pouco. Não, Não, você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte.
Gente, Rodrigo, lá tava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem Sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência vai chamar átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil. Vou dar um pause aqui. Esse argumento aqui, pessoal, que ele vai trazer, que ele falou linguagem observacional, é um argumento que todos os teólogos que querem defender o globo usam. Pessoas pensavam que a Terra plana ela seria o centro do universo, a julgar pela linguagem bíblica, do tipo assim, o Sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe na outra extremidade, né? Dando a impressão exatamente de que a Terra seria plana, um grande disco, e que o Sol se movimentava em torno dela. Só que esse tipo de linguagem que a Bíblia emprega para descrever a natureza e os fenômenos naturais é aquilo que nós chamamos de linguagem do observador. Ou seja, para quem está na Terra, olhando o horizonte e vendo os limites do horizonte, a impressão que se dá é que, de fato, a Terra ela é plana e ela tem um limite. Quando você dá textos provando que os profetas descreviam o sol em movimento, assim como a lua, ele vai citar o texto de Josué, e o sol e a lua pararam, eles vão usar o mesmo argumento, dizendo a linguagem observacional, ou seja, eu uso a linguagem de acordo com aquilo que eu estou vendo, mas não necessariamente aquilo que eu estou vendo é de fato aquilo que é. Por quê? Porque a ciência já me provou que não é porque eu falo que o sol se pôs, né, as expressões que usamos durante o dia, que necessariamente as coisas são de fato como nós falamos. Ou seja, a linguagem observacional. Nós falamos de acordo com aquilo que vimos, mas o Deus ciência, a Bíblia deles, que são os livros de ciência, os livros de física, já me provaram, já está esclarecido, mais que provado, que a Terra é um globo, que o Sol está parado, e assim como a Lua, a Terra está girando a 1.666 km em torno de si mesmo e em torno do Deus Sol. Então já está tudo provado pela ciência. Não questionem a ciência, porque o Deus ciência já provou e que a Bíblia não queria falar dessa questão científica. A Bíblia é um livro para tratar somente dos assuntos espirituais, ou então casamento, coisas do dia a dia. Da criação, Deus não quis tratar, né? É um argumento totalmente sem pé e nem cabeça. Aí quando você usa esses textos, eles usam esses argumentos aí, essas palavrinhas bonitas, né? Essas frasezinhas bonitas aí, que de fato eles são homens que têm uma dialecta, eles se expressam bem, né? Bom, então vamos continuar o React. De índio, sendo que é um erro pentencinário, pensando que eram as índias. Isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Vale, exatamente, e a Bíblia é um problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol detente no vale, o sol para também. É a linguagem observacional. Bacana. E a ciência moderna? É observacional? Quando falam para você que a Terra está transladando em torno do Sol a mais de 100 mil por hora, isso é observacional? Quando dizem para você que a Terra está rotacionando a 1.666 por hora em torno do próprio eixo, uma bola no vácuo que não tem eixo, óbvio, mas eles dizem que tem um eixo imaginário. Isso é observacional? Tem algum empirismo nisso? Quando eles dizem que o sistema solar está a 1 milhão por hora se movimentando pela galáxia. Vamos resumir. Isso aqui é observacional? Aqui, ó.
lado, o que é narrado em Gênesis. Sol e lua, criados, um para governar o dia, outro a noite. Você observa o sol e a lua se movimentando no céu? Sim. Cada hora eles estão num lugar diferente. E é sempre a mesma trajetória. O que você já observou daqui, ó? Qual o experimento científico que sequer se aproximou disso aqui, ó? Que é o sistema solar moderno. Que a ciência defende, que é a verdade. Nada. Certo? Então, até do ponto de vista observacional, tudo que você observa na natureza, ela é muito mais compatível com o que está lá na Bíblia do que o modelo científico que é defendido. Os caras não conseguem provar absolutamente nada do modelo deles, o modelo falido. Então aqui eles estão colocando muito problema. Ué, Super Xandão, é observacional para eles, né? Porque eles creem nos filmes de Hollywood, né? Eles creem naquilo que foi passado por nós nas escolas, nos livros de ciência, dizendo que o homem subiu no foguete e foi para a Lua, foi para o universo, de lá tirou fotos do universo para aqui, para a Terra, e que eles conseguiram medir, né? Eu não sei que trena é essa que eles usaram. Eu não sei que trena é essa. Eles não usaram uma trena de pedreiro, não, meu irmão. É uma trena aí que eles usaram para poder medir o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, uma trena especial, entendeu? Não é uma trena de pedreiro, não. A gente tem que saber que trena é essa, Super Xandão, que esse povo da NASA está usando, que eles conseguiram medir, saber a medida exata da Terra, saber a medida exata do Sol, saber por que o Sol está girando a 1.666 km em torno de si mesmo, em torno do Deus Sol. Tem que saber que trena é essa que eles estão usando para conseguir medir isso tudo, rapaz. É uma trena, assim, realmente, dos deuses, né? Dos deuses deles, que eles adoram, né? Uma trena especial da qual qualquer pedreiro gostaria de ter acesso para, na hora de construir uma casa, na hora de fazer algo estrutural, né? Uma trena aí realmente fora do normal, que eles conseguem medir com precisão o tamanho da Terra, um movimento de translação, rotação, o tamanho do Sol, a distância da Terra para o Sol. Realmente, assim, é uma trena divina. Botar assim, uma trena divina, uma trena dos deuses, né? Mas, enfim, vamos continuar o vídeo. Aqui em cima de palavras, né? O significado das palavras. Quando todo mundo sabe o que significa a palavra hackear, todo mundo sabe que a palavra certa ali pode ser expansão, pode ser qualquer coisa desse tipo. Lucas, coisas super chatas. A palavra vem do hackear. E hackear significa uma estrutura sólida. Quando você lê Isaías 22, a tradução correta, Isaías 40, 22, a tradução correta é círculo ou abóbada. Ou melhor, é círculo ou cúpula. A palavra correta de Isaías 22 é isso daqui, ó. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula. Por que é cúpula? O que é uma cúpula? Forma de domo. Isso aqui é uma cúpula. Quando a gente pega lá em Gênesis, o Rodrigo Silva falou que o significado lá correto seria expansão. A expansão vem de qual palavra? Hackear. Hackear vem da onde? Qual que é o significado dela? Estrutura sólida, firme. Em Isaías 40, 22, cúpula. É isso aqui, ó. É um domo, não tem como fugir disso. Os caras podem inventar, podem falar qualquer coisa. Ah, porque tá tendo estudo recente da palavra, e o hebraico de hoje é diferente. Não importa. Isso aí já tá, é tido, isso é um fato. Cúpula é isso aqui, ó. Não tem como, a não ser que eles alterem a Bíblia. Só se quiserem alterar a Bíblia. Né? Porque vão falar que encontraram um né? significado diferente de uma palavra que vem lá. Ué, mas isso não é difícil deles fazerem. Já o pessoal do LGBT já está querendo alterar, né? Fazer a Bíblia dizer que é LGBT, criar uma Bíblia LGBT, né? Então, para eles alterar e criar uma Bíblia NASA, para eles é assim, ó. É um estralo, né? Mas enfim, vamos lá. Hebraico, que é hackear, que sempre teve o mesmo significado e agora eles querem mudar o significado. Então, não faz sentido isso aqui. Estão colocando aqui muito empecilho onde não tem.
Tem que colocar nesse Peixandão. Eles querem Agora, daí arranjar falar, uma não, porque desculpa ela é pra plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquele foi antes da taxonomia biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Aí, viu? Eu acho que é o oposto. Aí eu discordo do Rodrigo. Pra mim, quem tá prestando um desserviço pra Bíblia é quem defende uma bola molhada giratória em Gênesis. Com certeza. Quando o texto é totalmente incompatível com isso, né? Com que a ciência defende. Outra coisa que eu discordo dele também é ele falar que as pessoas que defendem terra plana defendem apenas com viés religioso. Isso é uma mentira. Porque, como eu falei, o que está escrito lá em Gênesis, pessoas já estão fazendo observações e testes empíricos para tentar comprovar isso daí. Então, quando você faz um teste de curvatura e você diagnostica que a água não faz curva, você está corroborando com o que está lá em Gênesis. Quando você não consegue provar que a Terra está se movimentando em torno do próprio eixo, e você observa que os astros estão se movendo, que é o que acontece, Sol, Lua, estrelas, isso está compatível com o que está em Gênesis. Então, se a ciência quisesse realmente investigar e falar a verdade, fizesse uma investigação legítima, se Gênesis é científico ou não, haveria isso, mas eles não querem. Esse assunto é que usam sempre os mesmos argumentos. São sempre os mesmos, cara. A pergunta é, cadê a curva? O professor Adalto Lourenço, por exemplo, ele nem é terraplanista, mas ele fala que Gênesis é literal. E ele é um cientista que estuda, né, a fundo a Bíblia. Então, assim, é que quando o assunto é terra plana, irmão, não adianta. Esses caras, eles não vão querer discutir isso a fundo, eles não vão querer realmente se comprometer por conta dessa discussão, porque isso vai pegar mal pra eles. Eu entendo, tá? Eu entendo. Por isso que eu tô falando aqui só as coisas que eu discordo do Rodrigo Silva, mas eu respeito ele como um profissional, eu acho que ele é um cara que fala bem, é um cara inteligente, e no fundo, eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, ele sabe da verdade. Eu já mostrei pra vocês aqui um vídeo dele falando sobre esse assunto, terra plana. Lembra aquele vídeo no Facebook que eu mostrei esses dias atrás? Só que isso era o Rodrigo Silva anos atrás, né? A narrativa dele mudou totalmente com o tempo. Hoje ele tá defendendo uma outra coisa. Agora ele está afirmando que a Terra é um círculo redondo e não uma esfera giratória. Ele está assumindo aqui, ó. Bom, Super Xandão, eu discordo com você em relação de que tudo bem você respeitar ele e tal, entender o lado dele. Eu não passo a mão na cabeça dele, não. Nem da cabeça dele. Assim, dentre ele e muitos teólogos que estão aí na mídia, eu não sou Deus, né? Só Deus que sonda a mente e coração. Mas pelo que eu tenho estudado e visto, somente o Dr. Rodrigo Silva acordou para a verdade e sabe que de fato vivemos em uma grande mentira e que a ciência que foi imposta para nós é uma grande mentira de que a Terra é um globo que está girando a 1.666 km em torno de si mesmo, em torno do Deus Sol, e que o Sol está paradinho, e que o Sol é não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra, e que não só a Terra, mas todos os planetas giram em torno do Deus Sol. Ele sabe, o Dr. Rodrigo Silva sabe que isso daí é uma grande mentira, sabe que a Terra nunca foi, nunca será um globo, ele sabe de tudo isso. Entretanto, eu acho, pelo que eu tenho estudado, os demais teólogos continuam na cegueira espiritual, achando que a ciência que aposta para nós é a correta, que aquilo que vimos nos filmes da NASA, aquilo que vimos nos filmes de Hollywood, na cabeça deles, dos demais teólogos, aquilo dali é uma verdade. Eles estão na cegueira, eles não acordaram até hoje. Tudo que aprendemos na escola é uma grande mentira, uma deturpação da criação de Deus. Eles se apossaram da criação de Deus e eles se fizeram criadores. Eles são chamados de filhos do diabo por isso. Eles copiam a doutrina do diabo. Como o diabo não pode criar nada, o que eles fizeram? Assim como o diabo se apossou da criação do Criador e eles se colocaram como criadores, ou seja, eles que construíram uma nova roupagem da criação de Deus, dizendo que Deus não criou nada, que é tudo veio do Big Bang, né? Aconteceu uma grande explosão e daí tudo surgiu, somos uma poeira no universo, que foi tudo surgindo, né? Como o diabo não pode criar nada, ele roubou a criação e construiu uma nova roupagem da criação de Deus. Esses homens fazem a mesma coisa. E esses teólogos não despertaram para isso, não acordaram para isso.
que a tecnologia que vemos hoje nos filmes de Hollywood, elas sempre existiram nos porões da NASA. Como assim, Marcos? Isso foi oculto. Foi colocado lá na década de 40, na década de 50, na década de 60, os filmes em preto e branco, aquelas imagens horríveis, entenderam? Mas, na verdade, já naquela época, eles já tinham uma tecnologia tremenda, absurda, como chroma key, vários efeitos que acontecem lá em Hollywood, eles já tinham essa tecnologia, só que eles ocultaram para justamente manipular a verdade e dizer que o homem subiu no foguete foi à Lua, dizer todas aquelas mentiradas, que lá do foguete eles começaram a tirar a fotinha do universo e enganar as pessoas. Só que, olha só que legal, olha só como é que Deus é bom. O próprio poder que o diabo deu a eles, da tecnologia, está se voltando contra eles, ou seja, está sendo um tiro no pé, porque cada vez mais pessoas, independente de serem cristãs ou não, estão questionando. Ué, se o homem foi para a Lua naquela época, que a tecnologia era ridícula, por que o homem não vai para a Lua agora? Por que não acontece? Por que o homem não acontece expedições, né, na Lua, no universo como um todo? Por que isso não acontece? Por que isso não evolui? Já que tudo tem evoluído. Antigamente os carros eram aquelas rodas de madeira ridícula, aquelas carroças puxadas com cavalo. Hoje em dia os cavalos são 70 cavalos, 100 cavalos, 800 cavalos de potência. Carros absurdos, com uma velocidade absurda. O homem não cozinha mais com um fogão de lenha, são fogões industriais, elétricos, tudo de alta tecnologia. Os homens voam com aviões com uma tecnologia absurda, ou seja, em todas as áreas. O homem não fala mais com aquele celularzinho ridículo, agora fala com um celular top de linha. Tudo evolui, tudo em diversas áreas da humanidade, a tecnologia evoluiu. Mas em relação ao homem para a Lua, não, estagnou, não evolui. Todo mundo está acordando para a verdade. Todo mundo aos poucos está acordando para a verdade. Só a pessoa que quer viver na cegueira que fica nessa. Não se pergunta, tudo está evoluindo, tudo evoluiu. Tecnologia em várias áreas da sociedade. Mas o principal, que é do homem à Lua, acontecer expedições, pessoas morarem lá, né, povoarem a Lua e toda essa bobagem que eles pregam, por que isso não acontece? Né? Por que isso não acontece? Por que eles não filmam coisas novas? Então, cada vez mais a mentira deles, eles estão dando um tiro no pé, cada vez mais que a tecnologia, né, a inteligência artificial acontece. Bom, vamos continuar. O bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim, a Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência. Né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a terra... Esse é o Rodrigo Silva antes dele se corromper, antes dele se vender para o sistema. Nesse próprio podcast que foi mostrado aí, em nenhum momento ele entrou no assunto das declarações que ele dava antigamente, que ele cria sim na Terra plana. Inclusive nesse vídeo aí ele está defendendo que a Bíblia é terraplanista e está defendendo a Terra plana. Está defendendo a Terra plana usando a Bíblia. Coisa que no próprio título ele está dizendo que pessoas que usam a palavra de Deus para defender a Terra plana estão fazendo desserviço. Então aqui nesse vídeo aqui, ele está fazendo desserviço. Vou até dar uma voltada aqui no vídeo para vocês entenderem melhor. Lembra aquele vídeo no Facebook que eu mostrei esses dias atrás? Vamos lá, vamos Só que isso era o Rodrigo Silva anos atrás. Né? A narrativa dele mudou totalmente com o tempo. Hoje ele está defendendo uma outra coisa. Agora ele está afirmando que a Terra é um círculo redondo e não uma esfera giratória. Ele está assumindo aqui, O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim,
A Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência, né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a Terra era quadrada, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Isso aqui tem dois erros, a gente não pode usar esse argumento. Em primeiro lugar, por quê? O Dr. Rui Vieira publicou pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade Criacionista Brasileira, um livro Reinventando a Terra Plana. Jeffrey, esqueci o sobrenome do autor. E nesse livro mostra que no passado, muita gente antes de Colombo e Copérnico... Cavalo. Superchat de R$5. Galera, vamos deixar de acreditar no Rodrigo, cara formado, estudado e conhecedor da palavra, e vamos acreditar no Sansa, o que ficou tele na presença Bambam. Eu não tô falando... Você viu o argumento que o cara deu? Vamos deixar de acreditar nele, no Rodrigo Silva, homem estudado e formado. Ou seja, a régua das pessoas de verificar se essa pessoa é inteligente ou não, se essa pessoa tem sabedoria ou não, se essa pessoa está fazendo sentido aquilo que ela está argumentando sobre determinado assunto, se ela tem razão ou não, é baseada em quê? No diploma. Onde que ela estudou, qual a faculdade que ela cursou, quais os professores que ela estudou, entendeu? Não é baseado nos fatos, não é baseado nos argumentos. Você vê o nível das pessoas para a régua das pessoas para saber se a pessoa tem sabedoria ou não. É um pedaço de papel, um diploma. Se você tem um diploma, é formado em Harvard, fala não sei quantos idiomas, viajou para não sei que lugar, foi não sei quantos podcasts, foi um podcast muito destacado, famoso, sobre aquela determinada nicho, né? A pessoa muito sábia, essa pessoa, o que ela falar é lei. Não, essa pessoa aí, ela é um deus, ela não pode errar. Mas se for uma pessoa que ela não tem uma formação acadêmica naquele determinado tema que ela está debatendo, esse daí é um burro, é um imbecil. Por que eu vou dar crédito para esse animal, esse imbecil? Para quê? É assim que as pessoas veem. É assim que ele está, o rapaz que mandou o superchat aqui, está tratando o Super Xandão aqui como ignorante, um burro. Para que eu vou dar crédito? Vou deixar de acreditar num teólogo formado, diplomado, um cara que viajou o mundo inteiro, fez várias palestras, né? Não sei se ele fala muitos idiomas, né? Mas fala o inglês fluente e tal. Para dar crédito ao Super Xandão, o maluco da Terra plana? Que isso? Porque é o pensamento deles. Se o Super Xandão tivesse o mesmo nível de diploma que esse Dr. Rodrigo Silva tem, talvez ele daria crédito, né? Mas como não tem, então é um incompetente ou ignorante. É o pensamento das pessoas. As pessoas não validam se a pessoa sabe alguma coisa ou não pelo que sai da boca da pessoa, pelo argumento usado, mas sim pelo diploma, pelo pedaço de papel. E isso é a realidade do brasileiro. Mas vamos continuar. Não nada pra você acreditar em mim não, irmão. Eu só não sou um gado, eu tenho opinião própria das coisas, né? Eu tenho todo o direito de exprimir aqui a minha opinião. Você não tem que acreditar. A pessoa tem você vai aí de acordo com o que te falam, né? Burra, Você é gado. O gado faz isso. O gado, ele terceiriza a sua capacidade de pensar. Ele bota toda a sua fé e convicção no que uma outra pessoa está falando pra ele, certo? E pior, no seu caso ainda, você só acredita em quem tem diploma. Então, tá certo. Busque sua opinião de quem tem diploma, de quem é formado em alguma área e acredita. Escolha. Ou seja, um preconceito... A vida é escolha, irmão, tá? Você tem pessoas que questionam, que vão atrás da informação, de estudar sobre alguma coisa de fato, para tirarem suas próprias conclusões, e tem os gados, que preferem terceirizar isso, como você faz. É um direito seu. Eu não tô falando nada aqui porque eu quero que você saia defendendo o que eu defendo. Eu falo porque é o que eu defendo, é a maneira que eu penso. Eu acreditava que a Terra era redonda. Pessoal, se fosse um tempo atrás, até essa argumentação desse rapaz aí do Superchat faria sentido. De fato, há uns anos atrás, a pessoa, para ser detentor de um conhecimento, a pessoa tinha, né, que cursar faculdade e blá blá blá, viajar para o exterior, isso, aquilo outro, de fato. Mas, pessoal, no tempo que nós vivemos, isso daí
um retrocesso. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, a internet hoje tem muita informação legal, muito conhecimento em várias áreas. Entendeu, pessoal? Então, não é porque você não tem um diploma que você é um imbecil, é um ignorante, e aquela pessoa que tem um diploma deve ser tratada como um deus. Uma pessoa que não deve ser posta à prova. Entendeu? Ele é diplomado, ele viajou, ele fez várias palestras no Brasil e no mundo inteiro. Então esse cara aí é o soberano. O que ele falar é lei. Meu irmão, o nome disso é idolatria. Entendeu? O nome disso é cegado, é ser idólatra. Então, até porque, pessoal, quer ver uma prova bem clara disso? Falando de ciência, né? Quem de nós não conhece uma pessoa, principalmente do interior, o cara muitas vezes, o senhorzinho, a senhorinha de idade, termos escolares assim, não sabe nem escrever o próprio nome. Entretanto, essa pessoa conhece tudo. Ela fala, não, essa planta aqui você faz, ela cura essa determinada doença, você faz um chazinho aqui com essa planta aqui, ou então você faz um suco dessa fruta aqui, rico em vitamina e não sei o que, e a pessoa é muito sábia naquilo que ela diz, sendo que a pessoa nunca foi muitas vezes para a escola. Pode ser o ensino fundamental ali, o básico, a pessoa muitas vezes não sabe nem escrever o próprio nome, mas é uma pessoa rica em conhecimento. A pessoa conhece ali, sabe muito bem da vida, né? Ela nos traz muita informação sobre a vida. Conhecimento científico, você toma essa planta aqui, você faz um chá, você come determinada fruta, essa determinada dieta aqui é bom para emagrecer, é bom para isso, é bom para aquilo outro. Você faz um chá dessa planta aqui, é bom para dor de estômago e não sei o quê. E são pessoas que não sabem nem escrever o próprio nome. Entendeu? E são pessoas ricas em conhecimento, ricas em te dar um bom conselho. Você vê muito isso no interior. Só que essas pessoas são tidas como pessoas burras, ignorantes. Os bambambam, os deuses, é esse cara aqui, ó. Diplomado, né? Viajou o mundo inteiro, fez palestra, sabe falar pelo menos 2 idiomas fluentes. Ele é o soberano, o que ele falar é lei. As pessoas que não têm um nível de diploma dele, ouvir esse cara para quê? É um burro, ignorante. Para que ouvir o Super Xandão? Ele tem um nível de diploma de escolaridade, de viajar o mundo, de dar palestra, no mesmo nível do Rodrigo Silva? Não tem. Então, para que ouvir esse cara? É ignorante. É essa a régua das pessoas, entenderam? De saber julgar se essa pessoa tem razão naquilo que ela está falando, está debatendo, ou é um ignorante. É esse nível de régua das pessoas, é um pedaço de papel, um diploma. Mas vamos voltar aqui ao vídeo, o Rodrigo Silva falando, quando ele ainda era lúcido, né? Quando ele não tinha ainda se vendido para o sistema, que foi o que ele fez, se vendeu para o sistema. Vamos lá. Uma bola. Então já começa um mito por aí. Segundo, a Bíblia fala que a Terra era como se fosse um disco. Mas quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? Olha aí, no hebraico a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da Terra. Quando entendeu? Superchat A outra palavra, mas como é que fala? Vamos deixar Xandão rico. Tropa muito humilde. Irmão, que isso. Obrigado, bando. Valeu pela presença, irmão. Deus abençoe, companheiro. Lá em Jó, que o diabo falou assim de Aí ele nem tinha medo de falar da Terra plana. Percebe que há anos atrás, olha como ele tratava tranquilo do assunto. Ele falava sem problema nenhum, sem ter medo de julgamento. Ele só estava falando a verdade. Ele estava falando exatamente o significado da palavra, estava explicando o que é o formato da Terra do ponto de vista bíblico. Tá falando, ó. Naturalmente. Percebe como hoje em dia tá diferente? Agora, o que fez ele mudar o discurso, é aí que tá o ponto, né? Super Xandão, por que o Dr. Rodrigo Silva mudou o discurso? Muito simples. Aqui ele estava completamente lúcido, né? Neste vídeo aqui, debatendo, como você disse, cara a cara, sem nenhum temor, sem nenhum medo, falando abertamente sobre o assunto terra plana, usando a Bíblia para defender a terra plana
coisa que no podcast lá ele condenou, ou seja, ele deu um tiro no pé, né? Ele mesmo falou no podcast que pessoas que usam a Bíblia para defender a Terra plana estão fazendo um desserviço para o Evangelho. Então, ele aqui nessa época, ele está fazendo um desserviço. Porque ele está fazendo isso. Ele está usando a Bíblia para defender a Terra plana. E como você disse, falando isso abertamente, sem nenhum temor, sem nenhum medo. Mas voltando, por que que ele, digamos assim, virou a casaca? Por que que ele ficou a fim de defender os ateus, né? Bom, Super Xandão, vou dar a minha opinião. Minha opinião é simplesmente que ele colocou na balança, ele avaliou e pensou, se eu me firmar na verdade como eu estou fazendo e defender que a Terra não é um globo, mas sim que a Terra ela é plana, e ele sabendo que ele já conquistou, ele já tem já uma notoriedade na mídia, se eu pegar e continuar defendendo, uma hora os que estão lá em cima, os grandões da indústria, vão achar ruim, vão querer me caçar, vão querer me podar, não vão mais me chamar para podcast, não vão mais me chamar para fazer palestras, ou seja, a casa vai cair, porque defender a verdade, meu irmão, tem um preço. Então ele colocou na balança, de um lado, ele pensou, se eu defendo a verdade, vai ser bom, amém, muitas pessoas vão ser esclarecidas, muitas mentes vão se abrir, muitas pessoas que me seguem, por causa do meu nome, que ele já tem na mídia, vão ampliar a mente, vão despertar para essa questão do globo, que é uma grande mentira, ok, amém, só que vai vir muitas perseguições aí. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu botar tudo em risco? Perder toda a minha credibilidade em prol de defender que a Bíblia ela é terraplanista? Ser até esquecido da grande mídia? Ser posto como um grande palhaço? Ele perdeu o glamour, né, que ele conquistou pelos seus seguidores? Perdeu o glamour, a fama, e ser visto como um completo palhaço, completo idiota, um bobo da corte. Nós que cremos na Terra plana somos vistos como verdadeiros bobos da corte, palhaços ignorantes. Será que vale a pena eu perder todo um glamour, sucesso, dinheiro? Tem muita coisa envolvida aí. Será que vale a pena? Ou será que eu volto atrás, abafo esse vídeo, finge que nada aconteceu, essa pregação aqui nada aconteceu, dou um de João sem braço, né? Não toco mais no assunto. Se pessoas, assim como o Super Xandão, mostrar esse vídeo aqui, eu invento qualquer ladainha, qualquer desculpinha esfarrapada e bola para frente. Continuo com meus seguidores, continuo com a minha fama, com o meu dinheiro e tá tudo legal. Ele optou pela segunda opção. Entenderam? É isso que aconteceu, Super Xandão. Muitas pessoas dão tapinha nas costas dele, né? Elogia ele, mas ele é um cara que tem um ego, um orgulho gigante, tá? Não se deixe enganar. Ele tem um ego, um orgulho gigantesco. É um egocentrista tremendo. Então o orgulho dele não iria deixar ele passar por ridículo, entendeu? Então ele optou pela segunda opção, voltar atrás, dar um de João sem braço, dizer que ele nunca disse isso, ou então que as pessoas interpretaram errado as palavras dele e bola para frente. É isso aí que aconteceu. Mas vamos continuar ao react. Toda mentira serve para te escravizar, irmão. Para você fazer parte do sistema e ser sugado pelo sistema nesse mundo, você precisa estar de acordo com a narrativa que eles te contam, isso é óbvio. Então eles querem deturpar seu conceito de realidade desde o dia que você nasce até o dia que você é um adulto formado. Então eles vão mentir sobre tudo, eles vão falar que a forma da Terra é X, eles vão fazer o máximo possível para te distanciar do Criador, que é a verdade, o único caminho para a verdade é Jesus Cristo, eles vão fazer de tudo. Eles vão fazer de tudo para desmerecer a Bíblia, tudo isso, irmão. Esse vídeo mostra certo? a física. Tem muita fraude, gravidade cara. 9 Muita vezes fraude. menor que a da Terra. Explique como em 1960 fabricaram esse CGI Watt. V igual centínimo 8 que?
Já vejo aqui já o Justin. Rodear a terra e passear por ela. Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado. Então rodear não significa que a terra é redonda. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita com linguagem científica, porque esta não era a sua função. E mesmo cientistas de hoje não usam linguagem científica para descrever tudo. Por exemplo, os físicos chamam até hoje de átomo o que eu sei que não é átomo. Astrônomo falar de pôr do sol e nascer do sol, quando ele sabe que o sol não se põe nem nasce. R$2. Salve É Xandão, lógico que manda se põe, salve, nasce. Deus abençoe seu trabalho. Tamo junto aí, tio Banana. Obrigado, companheiro. Valeu aí pela presença, tudo nosso. Banda Edith Superchat Royal. Então nem mesmo cientistas... Bom, aqui já ficou claro já, né, que o Rodrigo Silva, ele Se vendeu pro mudou a sua sistema. forma de abordar esse assunto aí. Então já nem tem mais o que ver aqui já. Bicho mandou R$5.